É isso aí, meu amigo, estamos começando o programa Ponto Crítico ao vivo aqui nos estúdios da RPTV, na Rubião Júnior, em São José do Rio Preto. Muito calor, calorão. Vamos continuar cortando árvore, pessoal, é isso aí, porque calor é legal, calor é bom, deixa o ar bem seco, bem difícil de respirar. Eu cortei 2 árvores da rua da minha casa essa semana. Faça isso, corte árvores e deixe Rio Preto tão quente quanto ela é. Legal, né, velho? Ah, garoto, o negócio é o seguinte, hoje... Programa Ponto Crítico, ao vivo como sempre, às 11h30 da manhã. E o nosso tema hoje é reprovados no vestibular. Meu amigo, você que está me assistindo agora, está aí sentado, está na cozinha, está na sala, está no quarto, está na varanda, seja lá onde você esteja. Reprovou? Barra. Reprovar no vestibular é barra. E é por isso que eu trouxe aqui hoje para bater um papo com a gente, Luiz Otávio Teixeira Estocco. Isso? É isso, Luciano. Elio, obrigado por ter vindo. Prazer, uma boa tarde, telespectadores. O que eu puder ajudar aí a galera que passou por está passando por esse problema do fracasso, né, da derrota, a gente vai reverter isso e aprender com isso. Eu sempre digo, Luciano, para os meus alunos que passaram por isso, que eles têm que fazer desse momento um momento de aprendizagem. Olha, você está nos acompanhando aqui agora, você fala, quem que é esse cara aí, que não sei o quê? Esse aqui é o Luiz Otávio, conhecido dentro do universo das escolas particulares, cursinhos, educador, como o LO. O LO é uma das mais importantes e experientes pessoas no ramo educacional no estado de São Paulo e no Brasil. Recentemente fez uma temporada em Curitiba trabalhando lá. É uma pessoa que conhece muito, tem muita experiência com relação a cursinho, com essa vivência do estudante em relação ao vestibular. E é uma fase muito difícil, né, LO? Aliás, o LO, coordenador dos cursinhos pré-vestibulares do Colégio Intelectos aqui no Rio Preto. Olha, primeira coisa, a gente está aí em fevereiro, terminando o mês de fevereiro, esse cara não passou, esperou a primeira chamada, a segunda chamada, a terceira chamada, não foi aprovado no vestibular, tem a carga da família, a cobrança, aquela coisa de ter feito 1 ano de estudos, etc. Como que lida com isso, de primeira? Primeiro, assumir e enfrentar que levou pau. Tá, aceitar isso. Aceitar isso. Não como isso seria o término da carreira dele, muito pelo contrário. Entender que isso é um processo que ele está passando. Os vestibulares hoje, os números demonstram que aumentou sensivelmente a concorrência e, portanto, não só a concorrência, a competitividade também. Então, ele tem que entender, se enquadrar e, mais do que isso, né, entender que esse fracasso, essa derrota, essa reprovação, não vai acrescentar em nada se ele continuar chorando lá no canto de casa. Ou achar que o vestibular é injusto. Por exemplo, atendi uma mãe dizendo que as redações do Enem foram injustas. Gente, 4,5 milhões de pessoas, casos pontuais, quer denegrir todo um processo de avanço de inclusão da educação nesse país, não é por aí. Então, é o que eu estou falando para os meus alunos. Estou instrumentalizando meus alunos. Isto é, o que levou esse aluno a ser reprovado? Acho que essa é uma questão importante, sem né, dúvida. Por quê? Qual que é a questão? O que a gente percebe é o seguinte, a cobrança é muito grande, a pressão é enorme, a competitividade, como você falou, é muito grande. Evidentemente que muitas famílias vão falar, ou foi injusto, parará. Mas como ele está falando, nós estamos falando de uma prova de milhões de pessoas no Brasil inteiro, pessoas muito preparadas, pessoas pouco preparadas, enfim, tem todo um universo. E evidentemente que há erros, que há equívocos, são equívocos pontuais, como ele está falando. Agora, Eliel, me diga uma coisa, o aluno, por exemplo, reprovei, estou mal, parará. Ele procurar um professor no colégio que ele estudou, no cursinho que ele esteve, aquele professor que ele gostou mais, que ele pegou bem, ir lá, bater um papo, chamar para uma conversa, faz bem também, né? Isso é fundamental. Lá na escola a gente criou até um diferencial que a gente chama de coaching. Como ele é um atleta, um serial killer de questões vestibular, porque o que é uma prova de vestibular? O que é uma prova ou qualquer outro concurso de acesso a qualquer outra coisa que tenha uma competição? Você tem que acertar um determinado número de questões,
num determinado tempo. Então ele tem que fazer o maior número de questões certas num determinado tempo de, mais ou menos, aí, alguns vestibulares, 5 horas, como é o caso da FUVEST, 4 horas e meia, como é o caso do Enem. Então, para isso, o que o aluno tem que fazer? Ele tem que se preparar. Ele tem que ter uma estratégia. Sem estratégia, sem ter essa orientação do professor de como estudar, é isso que um educador escrevendo na Veja o ano passado disse, que o estresse dos nossos alunos não é porque tem dificuldade, é porque ele estuda pouco, e é pouco preparado. Ah, tá. Olha, você já reparou que ninguém fica estressado porque vai a uma balada? E às vezes fica lá 8 horas, 6 horas, exposto hoje não tem mais, a bebida, a barulho, a ter que pegar o carro, e ninguém fica isso. Agora, o aluno fica estressado por estudar 10 minutos por dia. Qual que é a carga de horário de estudos por dia para um aluno que quer passar num grande vestibular no Brasil? 5 horas. Por dia? Por dia. Invariavelmente? 37 semanas, 5 horas por dia. Olha, eu já assisti várias falas suas, já participamos juntos de reuniões em que você conduziu a reunião, e uma das coisas que eu sempre admirei nas suas exposições é a comparação que você sempre faz com o esporte. Sem dúvida. E você sempre faz uma comparação com o tênis, né? Você sempre menciona grandes atletas do tênis. Ô Jair, quanto tempo que a gente tem aí nesse bloco? Tá. Eu gostaria, Eliel, que você fizesse essa comparação. Porque quando você pega, por exemplo, grandes atletas do Grande Slam, que competem no Grande Slam, né, Rafael Nadal, entre outros nomes que você sempre cita, eu acho que isso ajuda um aluno também a visualizar o que significa passar no vestibular. Porque me parece que não é muito diferente. Luciano, eu particularmente, você sabe muito bem, não só o tênis, não só como o ciclismo com as do Lance Armstrong, como outros atletas, mesmo o Neymar, as coisas não são assim, almoço grátis, como a gente sempre já conversou sobre isso. Eu vou pegar o exemplo do Roger Federer, quando ele foi para o Centro Nacional da Suíça, quando ele tinha 18 anos, mais ou menos, tá? Ele era da Suíça alemã, foi para a Suíça francesa, ele não falava francês. A família não era rica. A mãe dele aumentou em 50% a hora extra na Dow Chemical, onde ela é secretária, para bancar o filho. E ele não esquece isso. Então, quer dizer, ele não é um dos melhores tenistas da história do tênis de graça. Tem um preço. Muito, e é alto. É isso aí, meu amigo. Não há nada, como o Eliel falou, não há almoço grátis. Tudo que a gente quer requer esforço. Qualquer coisa que a gente for querer requer esforço. Não fazer nada, ser um vagabundo, desistir de qualquer coisa, também terá um preço. Altíssimo. Hoje tá? Mais do que isso. Hoje Altíssimo. Muito mais do que qualquer outro momento. Tudo tem um preço. E aquilo que você sonha, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você busca, vai ter um preço. E quando o Eliel faz essa comparação com grandes esportistas, nós temos isso. Agora eu quero trazer no próximo bloco, Eliel, a gente já terminou o primeiro bloco, Sim. Eu trago para você no segundo bloco a seguinte discussão. O aluno enxerga o próprio momento que ele está vivendo, que é um momento aí de adolescência, passando para a juventude, como um momento assim, é um direito meu a curtir, a viver, etc. e tal, e isso em oposição a estudar. É justo isso em relação a você mesmo e a sua família? Em 60 segundos eu volto. É isso aí, meu amigo, estamos ao vivo aqui nos estúdios da RPTV com o programa Ponto Crítico, que é uma autópsia do acontecimento, meu amigo. Aqui a gente não faz narração da notícia, não. Aqui a gente investiga mesmo, e hoje eu estou conversando aqui na 2 Jair. Estou conversando aqui com o LO, coordenador pedagógico dos cursinhos pré-vestibulares do Intelectus. O LO, como é que o cara concilia essa coisa? Sou jovem, estou aí no alto da adolescência, tenho um vestibular pela frente, e o carinha se sente meio assim, eu tenho o direito de fazer isso, de curtir, e isso em oposição a se preparar. É uma oposição real ou dá para conciliar? Eu sempre digo, como eu estava dizendo no outro bloco, Luciano, que é a questão da estratégia. Eu sempre divido a vida dos meus alunos da seguinte maneira, olha, sua vida vai se basear num círculo dividido em 4 partes. Vamos colocar assim, 6 horas você dorme, 6 horas você vem para a escola, 6 horas você estuda e 6 horas você tem de lazer.
A discussão que sempre se faz é por que os pais vão buscar seus filhos até 2 horas da manhã ou 3 horas da manhã na balada e não ficam até as 2 e 3 horas da manhã estudando com seus filhos? Quer dizer, por que estudar no Brasil ficou uma coisa assim, mística? Tá. Chata. Por quê? Porque nós estudamos pouco a vida inteira. Não tem uma cultura... Não tem uma cultura de ter um pragmatismo, de você ter uma habitualidade de estudo, um hábito. Nós não temos esse hábito. Eu viro para os alunos e falo assim, olha, meus alunos, você quer para entrar em medicina na universidade pública no país? Domingo é dia de trabalho. Como que é domingo dia de trabalho? Acorde cedo, leia a Folha de São Paulo, o Diário da Região, órgão de imprensa de primeira linha, leia a página 2 e 3 e faça uma redação. Você acordou cedo, produziu um texto, está informado e tem que conversar com seus pais. E o grande responsável também por isso, e você me permite eu assim, avançar um pouco nesse tópico, que é um tópico, os pais às vezes se solidarizam com seus filhos na incompetência. Isso é ótimo, hein? Tadinho do meu filho, está estressado porque está estudando de domingo. Tadinho por quê? Tadinho por quê? Meu filho me chama de louca porque eu pego no pé dele, como eu escutei isso ontem. Olha, pai e mãe, sério, voltem a ser ou continuem sendo pai e mãe chato. Todos os alunos que são aprovados em vestibulares de primeiro nível nesse país têm pai e mãe chato. Não é? E alinhado. Não é aquela tipo de cobrança tipo, se você não passar no vestibular, você vai começar a pintar a parede da RPTV. Não é isso. É cobrar no sentido, como foi seu dia de aula, que aula que você teve algum problema, e sempre reportar à direção da escola. Porque os seus filhos comentam entre eles e se comentam com você. E, aos domingos, tem almoço com a família. É importante esse encontro. É importante essa comunicação. O aluno de cursinho fica muito sozinho no ponto de vista. E isso dá a ele uma sensação de desamparo. Solidão. Isso, e está abandonado. É muito bacana essa menção do Elió. Isso é uma consideração extremamente importante. Você está dizendo que a presença da família, como cobrando, ficando em cima, cobrando disciplina, investigando a vida do filho, isso é importante. E é importante também o carinho, a presença, o que não significa passar a mão na cabeça. Nem jeito nenhum. Muito pelo contrário. Você deve ter acompanhado, por exemplo, o ressurgimento de Nova York nos anos 90, e um dos primeiros índices que melhorou na cidade de Nova York foi a escola, a educação. Por quê? Porque os pais voltaram para a escola. Então, eu sempre digo e falo que eu não quero mais aquele pai mantenedor, aquele que paga o boleto. O pai que fica a favor do filho contra a escola. Não. Aliás, para a escola não interessa o pai que só quer pagar a mensalidade do filho. Né? Hoje, para mim, não interessa mais isso, Luciano. E nem para o Brasil. Porque o que eu digo, estou dizendo em todas as reuniões e todos os encontros que eu tenho com os pais, nesses momentos de matrícula, etc. Eu não estou vendendo uma mensalidade, eu não estou vendendo um carnê para ele. Eu estou vendendo o sonho de realização do filho dele e da família. Então, nós podemos realizar esse sonho em comum acordo, estamos fazendo um contrato. Eu, como prestador de serviço, o filho, como que vai usufruir desse serviço, e a família que vai colaborar com isso, que vai fazer a ponte. Muito bom. Olha só, William Alves e Sidney Ribeiro mandando um abraço, parabenizando pelo programa, pelo tema. Sandra Molina também curtindo no Facebook o tema e o programa Ponto Crítico ao vivo aqui e agora. Olha, a família é uma equipe que precisa ter metas. Sem dúvida. E dentro da equipe, cada um tem uma função. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu assisti uma entrevista uma vez do César Cielo, e quando ele, assim, naquele momento que ele ganhou tudo, aí, as medalhas e tal, nas Olimpíadas, não sei o quê, o César Cielo falou o seguinte: olha, eu fico dentro d'água, na piscina, 10 horas por dia, para atingir o nível de excelência que o cara tem como atleta. Sem isso, e isso envolve a família. Sem dúvida. A família, porque a grande questão que fica também é o seguinte: a família, me parece, em muitos casos, em muitas famílias, não são todas, evidentemente, mas assim, perdeu aquela ideia da família como ela é um resultado de um valor,
ela significa um valor, mas ela significa um valor não apenas por uma questão de discurso. Ah, a família é um valor. Não, ela não é um valor apenas pelo discurso. Ela é um valor por aquilo que ela quer, por aquilo que ela deseja e por aquilo que ela deseja dos seus próprios membros. Sim, e ela tem que voltar a ser atuante. Eu sempre falo nas minhas palestras para pais e brinco assim, falo assim, olha, isso não tem nenhum sentido do que a minha fala, se vocês, quando entraram na universidade, seus pais deram um carro para você. Todo mundo ri, porque sabe que os pais dos nossos filhos foram pessoas rigorosas, não injustas. Ser rigoroso não quer dizer que você é injusto ou déspota, não é isso. Muito pelo contrário, é que nós, como pais, colocamos nossos filhos numa redoma de vidro e ele só vai conseguir ter anticorpos se a gente colocar ele à exposição de todas as bactérias e germes do mundo, inclusive do desafio. Tem gente que não passa no vestibular porque nunca sofreu um desafio. Nunca foi desafiado. Nunca foi provocado. O Andy Brown, que disse num case que eu fui vê-lo em Nova York, que ele tinha 10 horas de quadra por semana, desde os 5 aos 15 anos, Luciano. E já perdeu para o Federer 2 vezes numa final de Wimbledon. Imagine uma derrota para um cara desse. Mas a derrota para um cara desse é igual vencer. A derrota não é o fim. Não. É o quanto que eu tenho que melhorar ainda para vencê-lo. Voltando ao cara que reprovou no vestibular, essa reprovação é um sinal. A reprovação é um chamado. Sim, a mudar a estratégia. Tá. A mudar a estratégia. Como que você muda a estratégia? Entendendo que, olha, você vai ter que melhorar seu rendimento de questões certas. De que maneira? Fazendo exercício. De que maneira? 10 questões por hora. Pega o relógio, pega qualquer material didático, qualquer livro didático que existe aí, põe o relógio na sua frente e faz 10 questões por hora. Vai fazendo 10 questões por hora, dependendo aí da matéria, 2 ou 3 matérias nesse espaço de 5 horas. Então, o que acontece? Terminou suas 5 horas, você fez 50 exercícios. Aí que é o problema. Treino, né? Isso é treino. Aí, Luciano, 50 questões por dia, vezes 6, são 300 questões. Vezes 30 semanas, que é até o vestibular que ele vai fazer, ele fez 9.000 questões no ano. A pergunta é, isso é muito ou é pouco? Se você pegar quantitativamente, 9.000 exercícios, vão dar mais ou menos entre 6 a 8 cadernos universitários. Se você pegar isso fisicamente, é um número, é uma coisa que, poxa, tem massa, né? Só que isso não é o bastante, Luciano. Porque 50 questões em 5 horas, ele não passa nem na FUVEST, ele não faz nem o Enem. Olha lá, ele tem que fazer 20 questões por hora. Mas como que ele pode fazer 20 questões por hora se ele nunca fez 10? Entendeu? Tá. É o cara que nunca pratica esporte, daí chega sábado, o cara quer jogar bola durante 5 horas. Ele pode, inclusive, ter risco de morte. Pode, aliás, tem alguns que estão tendo infarto. Olha só, a gente está terminando o segundo bloco, estamos aqui com o Elió, que é coordenador do colégio, é coordenador pedagógico do cursinho pré-vestibular do Colégio Intelectos, aqui em São José do Rio Preto. Em 60 segundos a gente volta para continuar esse bate-papo, reprovados no vestibular. É isso aí, meu amigo, estamos ao vivo aqui na RPTV com o programa Ponto Crítico, eu, Luciano Alvarenga, hoje recebendo aqui Luiz Otávio Stocco, que é coordenador pré-vestibular do Colégio Intelectos aqui em Rio Preto. Ô Elió, o negócio é o seguinte, o que está acontecendo com a juventude hoje? Qual que é a tua leitura como experiente professor, coordenador de escolas, que lida com a juventude há muito tempo, como é que você está vendo isso? Luciano, a juventude mudou. Mudou, como mudaram os costumes, as redes sociais hoje, que são capazes até de mudar histórias de países, como você pode ver hoje a questão do Egito, você pode ver hoje a questão da Líbia, você pode ver hoje a questão do Irã. Tá. Né? Então, hoje, a galera está pulgada. E é ledo engano achar que a galera não quer mais nada com nada, muito pelo contrário. Se você acompanhar, nunca entrou gente tão mais jovem na universidade, nunca se leu tanto, nunca aumentou tanto o nota de corte, porque a galera tem estudado mais.
É isso que é importante a gente ter que ressaltar. A galera está entendendo que o mundo está mais competitivo e eles têm que se esforçar nisso. E é uma coisa muito interessante que, se você não sabe, o PISA do ano passado, a província de Xangai desbancou a Finlândia, desbancou a Noruega, que era um dos melhores processos educacionais do mundo. Claro que é a província de Xangai, etc., frente à China, né? Então é o seguinte, por que o jovem lá estuda vem 1 hora mais cedo para a escola e sai 1 hora mais tarde e vai para casa e estuda? Porque lá tem 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. E ele sabe disso. Então, né? Não vai ter lugar para todo mundo. Não vai ter lugar para todo mundo. É a mesma coisa que o jovem do estado de São Paulo tem, Luciano. A nota de corte de medicina da FUVEST é 73 pontos. Quem passa é só quem fez 82 de média, isto é, errou 8 questões, um vestibular mais difícil do Brasil, mais concorrido. Então, isso leva a crer que a juventude é melhor do que a nossa. Porém, ainda falta outros estudos para entender como que essa juventude interage fisicamente com os outros. Então, o que a gente sempre questiona, qual é a inteligência emocional dessa juventude? Como é que está a inteligência emocional da molecada? Então, eu vejo uma galera que, frente a qualquer dificuldade maior, sempre se refugia. Se esconde. Se esconde. A dificuldade que essa galera tem de enfrentar, por exemplo, isso que nós estamos falando. Reprovei. Assumir o fracasso. A responsabilidade foi minha, não joguei bem. Eu espero que na próxima eu vou melhor. Temos que acompanhar esse aluno, temos que enfrentar esse problema que se estabeleceu. Aliás, uma coisa, eu lembrei de uma outra coisa, comparando aqui, lá, Vitor Morales, um abraço, Vitor Morales, obrigado pela audiência aqui na RBTV. Muito bem, o goleiro de São Paulo, como é que é o nome dele? Ceni. O Ceni, o Rogério Ceni. Aproveitar e mandar um abraço para a dona Nair e para o seu... Ikit Tegnon. A dona Nair é torcedora do São Paulo, ela é fã do César, do Ceni. O cara, depois que acabou o treino do São Paulo, acabou, os caras ficaram lá a tarde inteira jogando bola, acabou o treino. Ele coloca 50 bolas no campo, na beira da área, e cobra 300, 400 faltas. Fica cobrando falta sozinho. Vai todo mundo embora e o cara fica lá cobrando 300, 400 faltas depois que acabou o treino. Aí ele aparece no jogo, marca gol de falta, a turma acha que é fácil. Tem uma colocação muito legal do Bernardinho nisso. 2 colocações do Bernardinho muito boas, assim, né? Eu sou apaixonado por um homem brasileiro, focado, que acha que realmente o sucesso vem através do suor, né? Através do grande esforço, né? E da dedicação extrema e cobrar daqueles atletas o máximo que ele puder. Uma vez num quadrangular no Sudeste Asiático, o time dele perdeu e os jogadores estavam no vestiário e ele chamou todo mundo lá. O que vocês estão fazendo aí? Não, vocês vão lá, nós vamos ver a premiação dos seus adversários e onde nós deveríamos estar se vocês jogassem melhor. Então é mostrar que, olha lá, eles jogaram melhor que você. Vai lá aplaudi-lo, né? Vai lá aplaudir. E a outra é que ele chegou uma vez num ginásio para treinar a seleção brasileira, e o ginásio está fechado. E não tinha chave, só tinha a chave de uma portinha lateral, ninguém sabia como acender o jornal, e era um estacionamento. E estava assim, 5 graus, 4 graus, estava uma temperatura muito baixa. Ele mandou um cara lá pegar as bolas e eles foram treinar no estacionamento. Aí no estacionamento, eles treinaram 3 horas ou 4 horas, um frio desgraçado. Você acha que o Brasil ganhou medalha ou ganhou isso de graça? Você acha que um aluno que entra em medicina numa escola pública no Brasil é porque é gênio? Não tem nada a ver com inteligência. É essa desmistificação que eu tento falar para os meus alunos. Não tem nada a ver com inteligência. Inteligência não serve para isso. É muito esforço. É o que eu falo, fortalecimento exacerbado dos glúteos médios.
Inclusive para a corrida, coisas que às vezes na academia não se treina, os glúteos médios. Eles são importantes na postura. O famoso bumbum. É importante esse fortalecimento. Por quê? Porque é ele que vai dar sustentação para que você enfrente uma maratona. Qual é a crueldade do sistema? Em um dia você decide suas 37 semanas. Fazer o quê? Desse jeito. Ou você acha que o Sebastian Vettel, quando está lá na pole position, ele... É acaso. Não é, né? Aliás, Ana Rosa Kuimijan Albieri, acho que é isso mesmo, Ana Rosa Kuimijan Albieri, linda, um beijo, obrigado pela audiência, obrigado por participar com a gente. Olha, me diga uma coisa, queria que você mandasse um recado, a gente está caminhando para o final do programa. Família, qual o papel da família? Luciano, você tocou nesse ponto, mas eu gostaria de retomar, porque eu acho que é fundamental. A família hoje tem que voltar a ser não só pagadora de contas, não só mantenedora. Peraí. Meu amigo, presta atenção. Vou voltar assim. Você não é o banco central do seu filho ou da sua casa. Você é participante de todo esse sistema educacional que o Brasil tem. Então, mesmo se seu filho estuda numa escola pública, você tem que ir lá, o diretor, e exigir uma qualidade de ensino melhor. Por que o ensino público brasileiro não possibilita que seus alunos entrem na universidade pública, que é do próprio Estado? Então, e você que é pai de alunos de escola privada, voltem à escola, sejam chatos. Como vocês viram lá na reunião, quando teu filho estava na pré-escola, etc., vão quando eles estão no ensino médio, vão quando eles estão no pré-vestibular, porque você sempre tem a sua experiência para contar para eles. E eu vou contar uma experiência que é muito interessante desse pai, desse melhor aluno da província, de um dos melhores alunos da província de Xangai, que foi o primeiro lugar no PISA. O pai contando para o professor, contando para o jornalista o seguinte, porque o jornalista perguntou assim, mas seu filho não está perdendo a vida, não teria que ter lazer, essas coisas todas? Ele falou assim, olha, no meu tempo, que é pré-revolução cultural, eu não tinha sapato, nem tênis para ir para a escola. Isso aí é anos 50, provavelmente. Anos 50. Então, quer dizer, perdeu toda a terra na Revolução Cultural, etc. Então, quer dizer, tinha que ir descalço, frio na China. 6 quilômetros aí, 6 quilômetros para voltar. A minha vida não foi fácil. E eu conto isso para o meu filho, sempre eu conto isso para o meu filho, para que o dia que ele falar que ele está cansado, a vida dele é difícil, ele tenha em quem se espelhar. Os pais hoje não querem contar o seu case, não querem contar suas dificuldades. Não quer contar a própria história. A verdadeira. A verdadeira. A verdadeira, de dureza. De dureza. Porque tudo... Olha, ó, a maioria das pessoas constroem a própria riqueza. Sem dúvida. Né? As que herdam, perdem as riquezas. Né? Aliás, você contava um caso lá de Campinas, uma palestra que você assistiu, do Nicoleles. Conta isso. O Nicoleles... Estamos na reta final. Diz assim, olha, pais, eduquem seus filhos, façam com que seus filhos estudem em umas boas universidades, porque senão eles vão dilapidar seu patrimônio em 2 anos e vão achar que vocês deixaram pouco. Deixaram pouco. Então, no mínimo, vocês têm que dar educação para os seus filhos, para pelo menos eles saberem contratar quem vai gerir o dinheiro que vocês vão deixar. Se não, meu amigo, olha o negócio seguinte, volta aqui. Estamos terminando o programa, infelizmente, o bate-papo extremamente agradável. Senão você será escravo do seu filho hoje, vai virar pagador de contas dele, como ele mencionou, e depois que você morrer, deixa tudo para ele, ele torra tudo em 5 anos no máximo. Muito obrigado pela participação. Queria agradecer aí a oportunidade. Meu e-mail vai ser colocado novamente aí no vídeo. Pode mandar, estamos à disposição. A escola está aberta. Vão lá visitá-lo. Qualquer dúvida que você tenha a respeito de vestibular ou inscrições de vestibular, pode procurar a gente. A gente sempre está disponível a qualquer aluno que esteja desejoso de entrar numa universidade nesse país. Qual que é o endereço do cursinho, Léo? Rua Marechal Deodoro, 3832. Olha, vai lá, procura ele, bate um papo com ele, fala, eu quero passar no vestibular, eu quero que você me ajude. Seja sincero com você e assume esse desafio. Estamos aqui para isso. Obrigado. Um abraço, prazer revê-lo. Parabéns aí pelo seu programa. Muito obrigado. Pessoal, beijo no coração, amanhã, 11h30, ao vivo, aqui no Ponto Crítico.